Um sinal que era antes analógico, que ele era um fluxo contínuo, então ele estava sujeito às intempéries da natureza, então montanhas, os vales, ele se passasse por esses locais, esse sinal ele ia ser rompido, ou seja, ele não teria continuidade. Ele, não tendo continuidade, ele chegaria precário à casa da audiência. Aí, ou seja, o que aconteceria? Esse sinal ia ter fantasmas, ruídos, chuviscos. Com a digitalização ele é robusto, ou seja, esses dados, por serem digitais, eles vão trafegar pelo sinal e se há alguma interrupção, é uma interrupção plena, ou seja, ou o sinal acontece ou não acontece. Pela televisão vai ser possível acesso à internet e a questão da democratização da informação. O que isso significa? Que a audiência, a população de lugares remotos vai poder marcar uma consulta médica, vai poder ter acesso a um programa interativo, participar, aumentar a experiência de audiência diante de um produto audiovisual. Acima disso, vai poder ter educação pela televisão, vai poder estudar pela televisão, e isso tem um impacto muito forte para pessoas que moram em locais afastados ou que, por conta da sua baixa remuneração, por a falta de condições econômicas, não têm acesso a isso. O Ginga, ele é um software, né, vamos dizer assim a grosso modo, que vai estar ou embutido na televisão, como se fosse um programinha de computador, ou vai estar adicional através de um set-top box, ou as caixinhas conversoras, né. A emissora vai mandar um conteúdo interativo, digamos assim. Então, o Ginga, ele basicamente é uma camada, uma interface entre a emissora e a audiência para proporcionar uma experiência adicional à televisão. E o mais importante, a audiência vai poder mandar sua resposta, que a gente chama de canal de retorno, feedback, através desse mesmo processo. Você produzir conteúdo de maneira transmediática, né? O que a gente chama de narrativas transmediáticas, por conta dessa geração estar interconectada com as redes sociais, um acesso à internet, conteúdo participativo, né? Da população participando desse conteúdo, que são algumas dicas que já nos trazem à tona questões sobre a produção de conteúdo que precisa ser modificado. Uma estratégia de tornar o sistema brasileiro de televisão digital como um sistema latino-americano, né? Ou seja, ele já teve uma abrangência grande no continente e ele quer chegar a outros. Isso é uma estratégia de mercado, uma estratégia importante, e a gente vê um incentivo bastante forte do governo nesse projeto. A academia ela precisa sempre estar em diálogo, né, e romper esse estereótipo de mercado, né, da dualidade mercado-academia, porque não existe isso, né. O importante é haver esse diálogo, porque há contribuições das duas esferas. Então ela está acompanhando o processo, ela quer participar, sobretudo a área de comunicação, ela estava atrasada no debate, que já vinha sendo travado pelo menos 20 anos pela área de tecnologia, de informática, né, e eu acho que esse momento em que a questão tecnológica já está resolvida, esse é o grande momento para a comunicação entrar e pensar nessas questões de produção de conteúdo, né, de incentivos, e acho que ela está se tocando mais, cada vez mais. A dica mais importante é mantenha-se atualizado, porque o assunto televisão digital ele é um assunto altamente atualizável. Então, a cada dia, a cada semana, uma coisa nova se adiciona a esse tema, e é preciso que ele esteja antenado junto aos órgãos, né, junto às entidades ou junto aos atores envolvidos, para que ele possa exatamente escolher qual foco que ele quer trabalhar nesse sentido, porque existem uma gama de opções para se estudar o assunto televisão digital, né? Ele é bastante amplo, né? Então, desde nas áreas de engenharia, de informática, de comunicação, existem várias opções para que haja o estudo. Então, a dica é ficar antenado, estudar bastante, né? Olhar a bibliografia e estar em conversa e estar atento ao que o pessoal está produzindo, tanto nas emissoras quanto na academia, porque é daí que surgem os grandes debates e discussões.